Fala pessoal, o professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marcos Edu. Hoje nós vamos falar por quê? É uma pergunta, né? Por que a eletricidade em nossas casas não é transmitida sem fio? Por que a gente não pode simplesmente fazer isso aqui? Pegar a minha tesoura e cortar esses cabos e não vou cortar meu cabo, Deus me livre, e a gente poder se livrar de tudo isso, todos esses cabos, todos esses fios passando em nossa casa, né? Esse é um desejo da humanidade há muito tempo, né? E esse pensamento em tornar a eletricidade sem fio de forma genérica, geral, para tudo, é uma coisa que já vem aí de longa data, certo? Não é de hoje. Eu queria que vocês imaginassem a seguinte situação: imagine que agora você não precisa mais conectar nada à tomada. A geladeira não precisa mais ter um cabo para você ter que afastar a geladeira para desligar. A sua TV você não precisa mais furar uma coisa através de um painel para poder botar de trás da TV. Essas luzes que eu estou usando aqui eu não precisaria ligar na tomada. Então seria uma casa toda alimentada sem fio. Então a gente já tem até algumas coisas hoje que a gente utiliza sem fio, né? O próprio telefone, né? Quando a gente utiliza ele fora da tomada, a gente tem um sinal que é mandado até ele, enviado, para a gente poder fazer uma ligação para outra pessoa. Então existe uma certa transmissão de energia sem fio, mas já deixo aqui para vocês que é para potências da ordem de miliwatts, microwatts, certo? Nada de potências elevadas. Apesar disso parecer assim, coisa de filme de ficção científica, né? Assim, skates voadores, carros altas velocidades, energia limpa, tudo, aquela coisa muito fictícia, a gente não imagina de fato isso na prática. Mas por quê? Será que ninguém nunca tentou colocar isso na prática? É isso que eu vou mostrar a vocês hoje. Essa história, ela começou com um cientista muito famoso, especialmente para quem é da área da elétrica, né? Que é o nosso canal que tem muito esse enfoque, que é o famoso Nikola Tesla. Lá no século XIX ainda, ele pensou nessa ideia, ele não só pensou, como ele trabalhou para colocar isso em prática, né? Como eu posso transmitir a energia elétrica sem fio? E então, o que é que ele fez? Ele criou um experimento, certo? Com a bobina de Tesla, que assim, teve um investimento, um baita investimento. Obviamente, todo protótipo, né, todo projeto inicial, quando você vai criar uma coisa do zero, tem um custo muito elevado, certo? E aí ele começou, né, fez esse projeto e ele conseguiu ligar uma lâmpada, acendendo essa lâmpada sem fio. E aí vocês perguntam, vixe, se lá 1800 e alguma coisa, lá no século XIX, eles já conseguiam fazer isso, por que a gente não faz isso hoje? E aí eu falo a você, hoje a gente já consegue fazer, né? Alguns celulares têm carregamento sem fio, então você só coloca ele em cima de uma base que você já pode carregar. Assim como uma série de outras coisas também que possuem carregamento sem fio, alguns telefones, relógios, esses wearables, né? Então é uma coisa que realmente vem se tornando tendência, certo? Mas já deixo aqui para vocês que o primeiro experimento, que foi com o Nikola Tesla, né, que ele utilizou o princípio da indução eletromagnética, né, ou eletrodinâmica também, como é conhecido em algumas situações, ele colocou isso em prática, mas tem um grande problema, uma grande problemática de tudo isso é a eficiência energética. Por quê? Porque lá ele montou uma bobina gigantesca que mandava uma grande quantidade de energia ao redor para poder acender uma lâmpada. Então é aí que mora o grande problema. Quando você tem um celular que carrega em cima de uma base, o celular está encostado na base. E mesmo assim nós temos aí uma perda energética gigantesca, né? Que isso pode se tornar um problema conforme os celulares migrem do carregamento com fio para o carregamento sem fio, que é uma tendência que está acontecendo. Por quê? Porque é uma perda de aproximadamente 47% em relação à potência que é mandada da rede para a potência que de fato vai carregar o celular. Então a gente já tem aí, imagina quantos celulares a gente tem no mundo, existe mais celular do que aproximadamente o triplo da população. Então, assim, celulares que já foram fabricados ao longo do tempo, a gente teria, sei lá, mais de 20 bilhões de celulares. Estou chutando aqui por alto, por baixo, na verdade, esse número. Então, digamos que a gente tivesse aí 20 bilhões de celulares, mas ativos, digamos que tivesse aí, porque muita gente tem 2 celulares, né? Digamos que a gente tivesse a metade da população do planeta de celulares ativos, 3 bilhões e meio. Vamos chutar isso aí. Se a gente colocar que todos esses celulares, muitos são carregados mais de uma vez ao dia, e a gente colocar um consumo de 47% a mais, né? Então a gente já tem uma perda energética gigantesca no mundo todo. Isso falando só de celular. Se você passar a pensar de forma geral, imagine que a gente teria agora todos os eletrodomésticos da nossa casa. Então seria um grande impacto energético mundial. Então o carregamento sem fio provavelmente não vai se tornar uma realidade tão cedo. Por quê? Porque nós precisaríamos ter uma quantidade de energia gerada tão grande que não fosse mais problema transmitir e distribuir. Então eu acho muito difícil que isso se torne uma realidade assim nos próximos 100 anos. Por quê? Porque
a perda energética é gigantesca. Se a gente pensar para um celular, que é uma coisa pequenininha, já tem uma perda de 47%, imagina como é que vai ser para um país inteiro, para o mundo inteiro. Então não faz sentido. Imagina a gente precisar de 100 watts e ter que gerar 150. Não faz o menor sentido. Em 1988, um grupo de estudos liderado por John Boyce, ele construiu o primeiro protótipo mesmo de fonte de alimentação que dispensava o contato físico desses equipamentos, certo? Então, já foi uma coisa assim, mais parecida com o que a gente está vendo aí nesses celulares que a gente tem hoje em dia. Certo? Essa tecnologia, então, ela foi patenteada lá na universidade que ela foi criada, e em 2008, a Intel, né, ela conseguiu reproduzir esses modelos do Tesla e também desse grupo, né, o John Boyce, acendendo a lâmpada sem utilização de fios, né? Aí você fala, hoje a gente tem mais situações assim, muita coisa sem fio, mas ainda para equipamentos de potências maiores vai ser uma coisa muito complicada. Tanto é que se você pegar um carregador com a mesma potência, 20 watts, e um carregador sem fio de 20 watts, com certeza o carregador com fio vai carregar o celular bem mais rápido do que o carregamento sem fio. Justamente por quê? Por causa das perdas, né? Então eu já vi até algumas pessoas fazendo aí testes no YouTube. Obviamente que são pessoas que não entendem muito da eletricidade em si, né? Entende assim mais de tecnologia. Mostrando que, por exemplo, um carregador da Apple chegava a 20 watts. Ali é 20 watts, é que ele está consumindo da rede. Agora, quanto é que está chegando ao celular? A gente não sabe, não tem como eu medir quanto está sendo de fato transmitido para o celular. A gente sabe quanto ele está consumindo da rede, certo? Então, há uma perda. Nos transformadores, que a gente tem aí ao redor do mundo todo, né, os transformadores de potência, são esses transformadores que ficam em cima dos postes, esses transformadores de subestação. Dentro dele há o mesmo princípio da condução de energia elétrica sem fio. Como assim? Porque dentro do transformador há bobinas e essas bobinas não se tocam. Essas bobinas têm uma certa distância, elas ficam lá no meio isolante e a energia é conduzida de um lado para o outro. Obviamente que nessa situação muito próxima, com o núcleo, com toda a situação propensa a isso, ainda vai ter aí para os bons transformadores uma eficiência de 95%, 98%, isso nos transformadores de alta eficiência, certo? Mas por quê? Porque ele é muito próximo, muito juntinho. Então, numa situação para você pensar para carregar equipamentos dentro de uma casa, aí já não é uma situação viável do ponto de vista energético, certo? Então, quando essa tecnologia estará disponível para a gente, né? Então, assim, embora ela já tenha sido utilizada, já tenha sido, a gente já consiga acender uma lâmpada, carregar um celular, para essas escalas pequenas, ok, já está funcionando, né? Não é quando vai acontecer, já acontece. Agora, para a gente pensar em transformadores de postes, assim, para imagina não ter mais aqueles fios no meio da rua, nos postes, a fiação da casa das pessoas, isso para chegar nesse nível, aí sim a gente não tem a menor perspectiva de quando isso vai acontecer, certo? Mas para telefones residenciais, antena parabólica, essas coisas, já muitas coisas dessas já trabalham sem fio, né? A própria Bluetooth, Wi-Fi. Pensa aí o quanto que a gente já evoluiu nesse sentido. Mas por que a gente consegue para esses sinais pequenininhos e não consegue para coisas maiores? Porque o sinal pequeno ele está enviando basicamente dados. Então ele envia um pacote de dados, quando ele chega aqui eu utilizo um amplificador, eu aumento o sinal e aí eu consigo voltar e por exemplo, ouvir o que é que está sendo mandado naquela mensagem que foi codificada, certo? Então é uma situação totalmente diferente, certo? Agora, quais são as possibilidades que a gente tem? Ora, qualquer tecnologia vai ter aí possibilidades infinitas, são muitas possibilidades, muitas coisas boas que poderiam vir com isso. O maior benefício, né, seria a gente eliminar aquela poluição visual. Imagina que a mesa da gente é cheia de cabo, tanto cabo, procurar tomada, carregador, extensão, tudo isso causaria um conforto visual, um conforto mesmo assim. Perdi o carregador, não tem problema, é só botar o celular aqui em cima, deixar o celular aqui que ele já está carregando, né? Então é uma outra perspectiva, né? Até a gente ter uma tecnologia suficiente para poder gerenciar essa energia de forma mais eficiente, né, e não ter essas perdas todas, que aí com certeza vai demandar muitos anos. Eu não sei, ninguém sabe na verdade, né, como é que vai ser isso, né? Para hoje o que a gente tem é baixa eficiência energética e desde a época lá do Tesla, baixa eficiência energética, e isso faz com que toda essa situação, tudo isso seja muito inviável. Então eu queria saber de você, o que é que você acha que merece, que seria essencial na sua casa, de não precisar de fio para poder carregar, né? Além do celular, celulares já existem, né? Mas o que é que você acha assim?
pega um eletrodoméstico e diz, ó, esse eletrodoméstico aqui, ele não precisaria ter fio, certo? Imagina, sei lá, um ferro de passar roupa, a geladeira, o micro-ondas, a própria lâmpada da casa. O que é que você acha que seria, se você pudesse escolher um equipamento da sua casa para ele não ter fio, qual seria, tá? Então deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa informação, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau!